Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e hoje nós teremos uma aula de filosofia. Mas antes de começar, eu tenho algumas perguntas a fazer. Você já foi vítima do racismo, da homofobia, ou então já foi humilhado simplesmente por ser pobre? Então essa aula hoje é para você. Se você não é inscrito, faça inscrição, dê o seu like, faça seu comentário se você está gostando, alguma sugestão de outra possível aula, né? Isso é muito importante para a gente. Compartilhe para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. E o tema de hoje é o preconceito. Pois bem, o que seria o preconceito? É uma ideia que eu tenho antes de um conceito, porque simplesmente eu tive preguiça para ler, eu tive preguiça de procurar a verdade, eu tive a preguiça de procurar conceitos científicos e simplesmente eu fico aí no meu achismo, né? É como se eu simplesmente partisse de um fragmento e eu culpasse o todo por conta de um fragmento. Né? Quantas vezes eu não escutei, eu fui roubado por um negro, ô raça desgraçada. Vamos lá. Primeiro, quem roubou pode ter a característica de negro, mas não foi a sua etnia que o forçou a roubar. E outra situação, não é porque aquele indivíduo escolheu roubar que todos são culpados. E é a partir dessa ideia que eu trago dois objetos. São esses daqui. Esse aqui é um copo, esse aqui é outro copo, certo? Portanto, eles, a partir da ideia de um ser humano, projetou a função de um copo. Eu determino qual é a função de um copo. Portanto, eles nasceram copos e vão continuar sendo copos. Maravilha? Legal. E o ser humano? Nós temos condições de dizer que aquele indivíduo, por ele fazer parte de um grupo, ele vai ser daquele jeito, né? Geralmente eu escuto também, é pobre porque simplesmente é acomodado, né? Ou então roubou porque é pobre. Né? Vocês notam como as construções são feitas pelas pessoas, né? Praticamente são generalizações que nós fazemos pegando a parte e considerando o todo, né? Então, eu trouxe dois filósofos que vão ajudar nessa argumentação. O primeiro é Merleau-Ponty, no livro Fenomenologia da Percepção. Tá? Ele é assim meio grandinho, mas é muito bom de ler. Tá? E uma leitura fácil, tá? Considerando outros filósofos. Na parte 3 do livro, o capítulo se chama O Ser para Si e o Ser no Mundo. O ser para si é o copo, certo? E ele vai ser copo. O ser no mundo somos nós, seres humanos. Todos os brancos não são iguais, todos os negros não são iguais, todos os homoafetivos não são iguais. Nós não temos que pensar grupo, nós temos que considerar indivíduo. Esse é o mal de quem age pelo preconceito. Você não analisa o indivíduo, a decisão dele é particular, não é grupal. Aquele indivíduo que roubou, negro que roubou, foi uma escolha individual. Porque se não pensaríamos todos os pobres roubam, todos os homoafetivos são ruins, todos os negros são ruins. Entendem que é uma ideia de um achismo que eu entendo, é a minha verdade,
certo? Não fundamentada em nada, que simplesmente diz, olha, eu simplesmente não vou gostar dessa pessoa porque eu entendo que ela faz parte de um grupo e que aconteceu possivelmente alguma coisa na minha vida a partir de um indivíduo e eu caracterizo todo mundo nessa situação. Generalização. Existe um outro filósofo, Jean-Paul Sartre, que ele diz: a existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu preciso existir e depois eu vou construindo a minha essência. E nós notamos, né, principalmente aí por questões políticas, que praticamente criou aquela ideia dos ricos contra os pobres e os pobres contra os ricos, né? Mas esse grupo generaliza esse e esse generaliza esse, né? É como se nós disséssemos todos são iguais, né? Todos os ricos só pensam neles e não tem nenhum rico que ajuda o outro, certo? Que isso é uma mentira. E todos os pobres são acomodados, vivem aí de esmola, né? Não trabalham, não querem estudar, que também é uma falsa verdade. Entendem que eu vou construindo um achismo, né? Existe um outro filósofo, esse daqui ele já é um pouquinho mais complicado, tá? Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários e eu faço uma ou duas aulas falando sobre as teorias dele. Chamado Martin Heidegger, o livro A Origem da Obra da Arte. O que ele simplesmente diz? Ele diz que existem as coisas coisificadas e as coisas obradas. O que são as coisas coisificadas? Todas as coisas que são feitas a partir de outra coisa. Esse copo foi feito a partir do material vidro, certo? Então, todos os copos simplesmente vão ter a mesma função. E aí eu generalizo. Todos os copos vão servir, né, para que eu escolha o que eu vou colocar dentro dele. Maravilha. E eu tenho a coisa obrada. O que é a coisa obrada? Justamente aquela coisa que ela possui a sua própria verdade, a sua própria essência, que geralmente encontramos a coisa obrada em uma obra de arte, né? Ela vai a partir da contemplação, nós vamos devagarzinho percebendo a sua verdade, a sua essência. E podemos então entender que o ser humano é uma coisa obrada. Eu não posso dizer esse indivíduo é igual a esse. Ou esse indivíduo fez tal coisa, então eu vou começar a não gostar de todos os outros indivíduos porque possuem a mesma característica que esse indivíduo. Né? Geralmente eu entro em sala de aula e digo, coloquem aí no comentário se você foi meu aluno, se gostava da minha aula, vamos conversar. Eu simplesmente dizia assim, aqui não tem hétero, homoafetivo, branco, negro, porque essas características, elas, para mim, não definem nada. O que define o ser humano é o seu comportamento. Ou seja, eu vou analisar o comportamento do outro. Eu vou esquecer em que grupo, né, ele está. A partir do momento que você faz isso, você vai estudar o ser humano. Quantas vezes não escutamos aí em noticiário, né? Homoafetivo mata criança. Não foi o homoafetivo que matou a criança. A homoafetividade não estimula crime. Quem simplesmente cometeu o crime foi um indivíduo que escolheu cometer aquele crime. Então o que a gente percebe é, quer acabar com o preconceito? O seu ou de alguém, né? É só essa pessoa simplesmente começar a analisar o comportamento da outra. Para de simplesmente julgar porque você acha que todas as pessoas são iguais e ninguém é igual a ninguém. Se dentro de uma casa com 4, 5 irmãos, cada um é diferente, a sociedade ela segue a mesma regra. Só para vocês terem uma ideia, né, a questão aí do preconceito,
Eu tive algumas pessoas da minha família que eram racistas, né? Já morreram. E o que acontece? Qual era a fundamentação? Qual era a argumentação dessas pessoas? Ah, porque aquela pessoa fez o mal para mim, então eu vou odiar todas as pessoas. E aí eu decido se eu vou seguir aquele pensamento daquela pessoa ou eu simplesmente vou buscar uma verdade. Quem faz o mal são pessoas, não é a etnia, entendem? Não é a condição social, não é a pessoa que está em uma determinada religião, que aí entraria a intolerância religiosa. Ah, aquela pessoa fez aquilo, então todas vão... Não, é o indivíduo. Aquela pessoa decidiu fazer o mal. Nós temos escolhas de seguir o bem ou seguir o mal. É uma questão individual, não é uma questão grupal. Eu trouxe também esse livro aqui, ele é muito bom, chamado Racismo, Preconceito e Intolerância. Eu usei esse livro na dissertação do curso de arqueologia que eu fiz justamente sobre a cultura africana, né? Então, outra questão. Se tem uma visão preconceituosa, vai ler, estuda, num sentido positivo, vai ler, vai conhecer, né? Quantas vezes eu tinha um medo de uma certa coisa e eu falei assim, não, eu vou estudar, eu quero conhecer. Para quê? Porque a partir do momento que eu conheço, aí sim eu vou construir uma interpretação sólida sobre aquilo. Eu não posso dizer que eu não gosto de uma fruta, sendo que eu não a comi. Eu não posso dizer, olha, todas as pessoas que são daquela religião são ruins, sendo que eu nem conheço a fundamentação os fundamentos daquela religião e as pessoas que fazem parte daquela religião. Vocês entendem que é um assunto complexo, isso aqui dá muita treta em sala de aula, né? Física, por quê? Porque justamente é mais fácil você ter um preconceito do que você buscar uma verdade, né? Eu crio aí uma visão e é mais fácil simplesmente colocar todo mundo em uma mesma categoria do que eu ir lá, peraí, eu quero te conhecer. Como que não é, e eu vou analisando essa pessoa, né? Exemplo, na minha vida, né? Eu sou professor há 22 anos e já trabalhei como servente de pedreiro, já trabalhei no mercado, né? Como repositor e com carga, né? E um diretor de uma escola simplesmente chegou para mim, eu tinha 18 anos, né? Estava fazendo o cursinho do Objetivo, e aí simplesmente sabia que eu trabalhava no mercado, ganhava pouco e trabalhava com coisa pesada. E ele pediu, né, que alguém fosse até o mercado e falasse, olha, vai até a escola. E eu fui. E lá ele me fez um convite. Ele falou, olha, eu te ajudo a você ser professor da minha escola. Né? Eu sei o quanto que você estuda, eu sei o quanto que você se esforça. Né? Então eu tenho aqui uma possibilidade, né? Na minha época tinha essa possibilidade, isso aí foi em 98, e você vai dar aula para 12 aluninhos numa recuperação na disciplina de geografia. E eu estou até hoje. Detalhe, o diretor negro, homoafetivo e adepto do candomblé. Como que eu simplesmente vou dizer, não, os negros, não sei o quê, os negros... Como? Eu tenho condições de dizer, ah não, todos. Não, as pessoas são diferentes. Cada pessoa escolhe ser aquilo que ela quer ser. Você vai ter rico que vai ser ruim, você vai ter pobre que vai ser ruim, você vai ter rico que vai ser bom, você vai ter pobre que vai ser bom, você vai ter aluno branco que estuda, você vai ter aluno branco que não estuda, você vai ter aluno negro que estuda, aluno negro que não estuda, né? Já tive alunos que foram para estudar na universidade pública branco e já tive negros que foram para a universidade pública, ou seja, né? O que nós temos que fazer é analisar o indivíduo. A
partir do momento eu posso dizer aquela pessoa fez uma coisa ruim porque ele escolheu fazer algo ruim e não culpar um grupo. Isso é perversidade, né? Você culpar um grupo por conta de um indivíduo, né? Então, essa era a aulinha de hoje, né? Meus queridos, um ótimo dia e um grande abraço.